Estamos ao vivo já pelo site MBQ News. Já recebemos aqui mais um candidato à Prefeitura de Salvador. São 7 candidatos no total. Vocês vão acompanhar a partir de agora as propostas daquele que pretende uma vaga, que pretende assumir a administração pública de Salvador. É isso aí no programa Força do Povo da Rádio Cruzeiro 8h25. Nós vamos dar início à Rádio Cruzeiro da Bahia M590 kHz e demais emissoras filiadas ao Sistema Cruzeiro de Comunicação. São 72 rádios com permissão para retransmitir o conteúdo dessa entrevista com os candidatos à Prefeitura de Salvador. A Rádio Cruzeiro, que hoje está em mais de 75% dos 417 municípios da Bahia. E você também acompanha pelo site MBQ News. A partir de agora, você ouvinte da Cruzeiro pode acompanhar pelo seu rádio, pode acompanhar pela internet através do site www.cruzeiroam.com.br ou através do seu celular. O aplicativo Radiosnet você pode baixar pelo Play Store e você vai acompanhar também a nossa programação. 7 candidatos concorrem ao cargo de prefeito de Salvador nas eleições de 2016. Todos os indicados, todos eles tiveram as candidaturas homologadas junto ao Tribunal Regional Eleitoral. Hoje é a vez de Cláudio Souza da Silva, do PP, Partido Progressista. Cláudio Silva, como é conhecido, já atuou como secretário de Educação e titular da antiga Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do município, SUCOM, durante a gestão do ex-prefeito de Salvador, João Henrique. É um estreante na disputa por um cargo político nesta eleição para prefeito de Salvador. Bom dia, candidato. Prazer imenso tê-lo na bancada aqui do Força do Povo. Bom dia, Moisés. Bom dia, ouvintes do Sistema Cruzeiro de Comunicação. Para a gente é um prazer estar aqui exercendo essa função de mostrar à cidade que existem opções, existem projetos que devem ser também observados pelo povo e aí se decidir pelo voto. Bom, os ouvintes também vão ter a oportunidade de acompanhar, de fazer perguntas, sugestões pelo 3017-5089, 3017-5090. Você pode mandar um e-mail para o fpovo@sistemacruzeiro.com.br ou ainda acessar o nosso WhatsApp, o 98661-3750. Para que o eleitor possa conhecer um pouco mais quem é o Cláudio Silva, pai de família, profissão, experiência acumulada ao longo desses anos. Moisés, nós somos filho de Salvador. Somos de Salvador, nascemos numa comunidade pobre de Salvador, o bairro da Vasco da Gama. À época, por conta da abertura de um sistema viário, a vila onde eu morava, ela foi demolida pela prefeitura, foi feito um sistema viário e nós migramos, a família toda, uma família de 3 filhos, pai, mãe, 3 filhos, migramos para uma comunidade também pobre em formação aqui em Salvador, que é a comunidade de Campinas de Brotas. Ali no final de linha de Brotas, próximo ao Jardim da Saudade, que é conhecido por todo e qualquer cidadão soteropolitano. Lá, nós iniciamos uma jornada em busca de melhoria da qualidade de vida. Então, filho de pais funcionários públicos, meu pai, ele funcionário público municipal, minha mãe funcionária pública da Universidade Federal da Bahia, ela auxiliar de enfermagem, aquela mulher que ficava na comunidade aplicando injeção nas pessoas que tinham problemas, muito religiosa, também desenvolvia atividades religiosas na comunidade. O meu pai, ele complementava a renda como motorista de táxi. Então, desde muito cedo, nós entendemos a importância do trabalho, mas eles tinham uma coisa em mente. A educação seria a única coisa capaz de transformar a vida daquelas crianças, né? Éramos 3, nasceu mais uma irmã, ficamos 4 filhos, e a partir daí aquela família dedicou a sua vida a pensar na educação como oportunidade de transição. E foi assim, a partir de uma criança pobre, eu estudei muito, fui aprovado aos 14 anos de idade no concurso da Escola Técnica Federal da Bahia. A minha vida passou a se transformar por ter tido acesso a um ensino público de qualidade. Sempre estudei em escolas públicas e a partir daí nós fizemos 2 faculdades, 3 mestrados, chegamos à condição de secretário da Educação de Salvador, chegamos à condição de superintendente da SUCOM e hoje queremos disputar a prefeitura com a obrigação
de devolver a cidade, devolver aquelas crianças pobres, as famílias que acreditam que não existe esperança para quem não nasce nobre, para quem não nasce em berço de ouro. Tem pessoas que acham que não é possível. Eu sou o exemplo, eu sou o sonho possível. Então nós queremos devolver para a cidade isso. Investimentos da prefeitura para que as pessoas tenham oportunidade de uma educação de qualidade, de uma saúde de qualidade e, fundamentalmente, de emprego, que é o maior problema hoje de Salvador. Agora, qual a história de Cláudio Silva dentro do PP, do Partido Progressista? Olha, nós nos filiamos ao Partido Progressista no ano de 2010. A partir de 2010 iniciamos uma conversa com o partido e naquela época houve assim uma espécie de pesquisa e ventilação da possibilidade de eu ser candidato. Tanto é que alguns meios de comunicação já davam como certa a minha candidatura. Em alguns momentos a Câmara de Vereadores, em outros a possibilidade de ser vice também, em outros a possibilidade de disputar o cargo de prefeito de uma maneira natural, até porque integrava o quadro de técnicos que tinha se destacado na administração do prefeito João Henrique, mas aquilo não se deu naquele ano. Nós saímos da cena política de Salvador, fomos desenvolver a nossa atividade regular de trabalho e fomos convidados, o ano passado, para voltar para essa cena e estamos aqui. Depois de uma candidatura homologada, depois de ter um plano de governo também apresentado ao tribunal, nós defendemos a bandeira progressista. Então, o nosso presidente, o nosso vice-governador João Leão, um político experiente, ao lado do seu filho, o deputado Cacá Leão, eles desenharam uma realidade. Essa realidade também atraiu o grande deputado José Carlos Araújo, um deputado experiente, um homem que nos orgulha muito, pelo feito de ter tirado o Eduardo Cunha da cadeira, então presidente do Conselho de Ética da Câmara, ele foi o responsável por conduzir aquele julgamento que hoje coloca o senhor Eduardo Cunha com a possibilidade real de cassação de mandato. E nós, juntos, ouvindo as orientações, a experiência desses políticos que têm muito o que oferecer à nossa cidade, pela experiência, pela história de vida, nós chegamos a essa condição de disputar a prefeitura. Estamos ao vivo com Cláudio Silva, candidato a prefeito de Salvador pelo PP, Partido Progressista. Vocês acompanham ao vivo através da Rádio Cruzeiro, AM 590 kHz, transmissor digital, a primeira rádio do Norte e Nordeste, a ter o sinal via satélite e também através do site MBQ News. Como ficou, por exemplo, essa definição do apoio político, como foi a escolha do vice na chapa do senhor? Olha, num primeiro momento, houve uma espécie de indefinição. Nós não sabíamos muito bem quais os partidos que integrariam a coligação. Depois da definição dos partidos, nós ficamos abertos para que o partido definisse, o partido coligado, que é o PR, o Partido da República, ele definisse quem seria o vice. Mas o próprio Partido da República entendeu que dentro dos nossos quadros nós teríamos alguém capaz de conduzir esse processo, e é uma mulher, a Dinamene Meirelles. Ela é uma pessoa, uma técnica, uma mãe, é uma engenheira, mas é uma pessoa também que já tem um trabalho social muito grande. Ela tem um trabalho na área religiosa, ela tem um trabalho na área social, que é importante para uma chapa. Uma chapa, a prefeitura, não pode ser somente feita de políticos. A gente está vendo aí que, do outro lado, as pessoas se juntaram, se agruparam, pensando somente no elemento político. E a dimensão que nós queremos dar à nossa candidatura é a dimensão de quem vai ganhar a prefeitura e cuidar de gente. E não simplesmente cuidar da cidade, cuidar de prédios, cuidar de asfalto, cuidar de obras. Tudo isso é muito importante. A gente sabe que é importante, mas cuidar de gente é o mais importante. Então nós precisávamos de uma vice que tivesse essa capacidade de trazer esse acolhimento da mãe, esse acolhimento da mulher, essa capacidade religiosa. Aí sim nós teríamos uma chapa completa. E foi o que aconteceu. Nós encontramos dentro do nosso partido uma pessoa disposta, uma pessoa com vontade e com experiência para trazer esta dimensão, eu diria, do cuidado, essa dimensão importante social, essa dimensão importante religiosa, e assim foi feito. O PR concordou e estamos aí com a nossa chapa montada. O senhor tem pouco tempo de rádio, televisão em relação aos demais candidatos. Qual é a opinião
do Cláudio Silva em relação ao financiamento privado de campanhas, porque nós sabemos, trouxe aspectos para uns positivos, para outros negativos, e como essa situação ainda incomoda muitos candidatos, que é o tempo de rádio e televisão. Olha, a divisão do tempo de rádio e televisão, eu entendo que deve ser objeto de uma discussão numa reforma política. Eu acredito que, uma vez homologados os candidatos, o tempo de TV tinha que ser distribuído igualmente. E isso não acontece. O que acontece é que o partido que tiver mais representações concorrendo, por conta disso, as coligações são elementos fundamentais na definição da eleição, a coligação vai atribuir o seu tempo e aí o candidato vai ter a possibilidade de falar mais para a população. Não é assim que se faz democracia. A desigualdade também, Moisés, não se dá somente por conta das coligações. Aquele candidato que está se colocando para a reeleição, ele leva uma vantagem absurda. Por que isso? Vamos tomar Salvador como exemplo. O atual prefeito tem um orçamento, eu não sei se ele consegue arrecadar aquilo que ele demonstra lá como orçamento, mas ele tem um orçamento de 6 bilhões. Um orçamento de 6 bilhões lhe dá a possibilidade de gastar 60 milhões de reais por ano com publicidade, e assim ele tem feito. Então essa publicidade, à medida que ela apresenta algumas realizações de governo potencializadas por imagens. A gente sabe que a imagem, dependendo do ângulo que você filmar, ela mostra um monte de coisa. Então, ele já fica na mídia naturalmente. Esse candidato, ele leva uma franca vantagem. Eu digo que essa lei, no formato que está, determinando que o tempo de TV é um tempo, e de rádio, é um tempo que depende das coligações, quem está no poder já leva vantagem, porque já está na comunicação durante os 3 anos e meio de mandato, e também tem a possibilidade de utilizar esse recurso de publicidade em seu favor, à medida que a sua imagem já fica ali vinculada a essas ações, a esses feitos. Em relação ao financiamento, eu acredito que nós estamos no caminho certo. É melhor realmente não haver financiamento privado. O financiamento tem que ser público. Agora, é preciso também que o país identifique uma forma de criar um fundo e que o fundo ele destine esses recursos em igual monta para todos os candidatos. Não adianta esse ou aquele partido ser mais rico, o fundo partidário mandar um volume maior de recursos e aí sim esse candidato também largar em franca vantagem. Eu acredito que o melhor para a cidade, o melhor para as pessoas é que tanto o fundo partidário quanto o tempo de mídia seja exatamente igual para todos aqueles que forem candidatos. Estamos ao vivo com Cláudio Silva, candidato à Prefeitura de Salvador pelo Partido Progressista. E nós temos uma cadeia de rádios, 72 rádios no interior da Bahia, que retransmitem também esta entrevista do início ao fim. São 30 minutos, todos os candidatos, os 7 candidatos à Prefeitura vão passar por esta bancada. Você também pode fazer perguntas pelo 30 17 50 89, 30 17 50 90 aos candidatos. Você também, através do WhatsApp, pode deixar a sua mensagem gravada, 986613750, ou ainda o e-mail fpovo@sistemacruzeiro.com.br. Vamos agora falar das propostas, de como o Partido Progressista pretende, qual a proposta para assumir a Prefeitura de Salvador, quais as prioridades para quem pretende administrar esta capital. Moisés, em primeiro lugar, você tem que dar uma cacetada muito segura no desemprego. Salvador hoje é uma cidade com um problema muito grande. Só para a gente ter ideia de números, Salvador, no último trimestre, o IBGE indicou um índice de 18% de desemprego. 18%, numa população de 3 milhões de pessoas, são 540 mil pessoas sem emprego. Só para a gente ter uma ideia da dimensão, são mais de 10 fontes novas cheias, completamente lotadas de desempregados. Qual é a esperança dessas pessoas? O que é que essas pessoas fazem? Normalmente, elas acabam perdendo a esperança e indo por alguns descaminhos. É por conta disso que aumenta a violência, é por conta disso não só a violência doméstica, mas a violência também nas ruas, é por conta disso que a criminalidade aumenta, o consumo de drogas aumenta, o consumo de bebida alcoólica também aumenta, porque a pessoa perde a esperança. Então Salvador precisa ter uma agenda para o emprego, e não aconteceu isso na atual administração. Como gerar emprego? Se aproximando dos empresários. Isso é fundamental. Observe que algumas medidas da prefeitura, elas são completamente
na direção contrária à geração do emprego. Recentemente nós vimos algumas ações de fiscalização da SUCOM, onde foi até os estabelecimentos comerciais que tem aquela placa de aluga-se e arrancou aquela placa, determinando que a placa tem que ter 50 centímetros quadrados. Observe, você se desloca pela cidade, tem uma determinada loja que tem uma vitrine de 20, 30, 50 metros de fachada e ele é obrigado a botar um quadradinho de 50 centímetros. Ninguém vai ver. Ninguém vai ver. E com o agravante de que a legislação em Salvador de publicidade não é uma lei, é um decreto. O que significa que o prefeito pode, numa canetada, mudar completamente o tamanho daquele indicativo de aluguel para ser proporcional ao tamanho da fachada, como acontece em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, que são cidades que já passaram por essa dificuldade e já identificaram que é preciso você fazer um incentivo ao empresário. Então, trabalhar para acabar com o desemprego. E ao lado disso, nós precisamos também desenvolver, e eu falei no início, eu sou um produto da educação. Nós precisamos ter uma educação de qualidade. Salvador faz investimentos somente na área de infraestrutura, de prédios para a educação. Você não viu uma grande mudança de comportamento no que diz respeito à remuneração dos professores. Você não viu uma mudança de comportamento no que diz respeito à educação continuada dos professores. Você não viu uma mudança significativa no que diz respeito a uma política de retaguarda para a saúde do docente. O professor está no centro desse processo. Ele é o elemento que transmite o conhecimento. Um bom professor debaixo de uma árvore, ele faz uma transformação melhor do que um mau professor dentro de uma sala com ar-condicionado. Então, Vicente, a gente não tem a menor ideia do que estava na cabeça dessas pessoas que estão conduzindo a educação de Salvador quando fizeram esses investimentos vultosos, enormes, somente em prédios. Quando não pensaram também no conteúdo, quando não colocaram o professor no centro desse processo. Então é fundamental a gente dizer, educação, saúde. Saúde também é um problema muito grave em Salvador. O André fala exatamente aqui, Moisés pergunta sobre a saúde, que ninguém aguenta mais, esses postos não têm médicos, não têm medicamentos, isso é um absurdo. E aí eu gostaria de aproveitar aqui o candidato Cláudio Silva e trazer a pesquisa Ibope. Saúde é o principal problema para os soteropolitanos. Principal porque, em primeiro lugar, Salvador não tem uma cobertura adequada do programa de saúde da família. Apenas 35% da meta é que foi atingido. Então não dá para dizer que uma cidade como essa está sorrindo. De jeito nenhum. Alguns dizem que Salvador, as pessoas se orgulham de Salvador, que Salvador voltou a sorrir. Eu não acredito. Isso é bordão de marketing para convencer as pessoas num processo eleitoral. O que vem acontecendo com a saúde é um absurdo. Os postos de saúde não têm medicamentos, não têm profissionais, não existe uma remuneração também adequada para esses profissionais. Então existe um faz de conta. Eu pego um prédio, pinto de branco, coloco uma janela azul e digo que inaugurei uma policlínica. Mas a qualidade do serviço não pode ser de baixa qualidade. O que a gente precisa, Moisés, é entender o seguinte. Esses governos, ao longo de todos esses anos, eles têm tentado mostrar para a população que existe uma divisão. Esse hospital é do Estado, esse hospital é do município, essa escola é estadual, essa escola é municipal. Não existe isso. O dinheiro é público, hospital é hospital, escola é escola. Ele não é estadual e nem é municipal. O que a gente tem que entender, e que o povo tem que entender, é que não pode haver essa briga, essa discussão, um de um lado somente fazendo política e com aqueles gritos e com aquelas piadas. Não pode ser desse jeito. Do outro lado, o outro somente aplicando os recursos na direção daqueles que ele acha que faz parte do seu grupo político. A gente tem que fazer com que a população entenda que o prefeito, que os secretários são funcionários do povo. Eles são pagos pelo povo para tomar conta do dinheiro do povo. Então, sem uma integração, sem um entendimento de que as escolas elas são públicas, a gente não vai avançar. Muitas escolas estaduais ficam fechadas durante a tarde. Por que o município não utiliza essas salas de aula? Muitas escolas municipais ficam fechadas durante a noite. Por que o Estado não utiliza essas salas de aula? Então é preciso ter um entendimento de que a rede de ensino ela é da população. E aí a parte de integração entre Estado e município é muito simples. Cria-se os grupos de trabalho.
Criem-se os centros de gestão compartilhada, envolvendo membros do Estado, membros do município e da mesma maneira na saúde. Não dá para eu dizer, isso aqui é do município, é uma UPA, não é do Estado. Não é verdade. O recurso que vem para a saúde, ele vem do governo federal. É o dinheiro que provém da arrecadação que se faz pública. Por conta disso, o recurso é público e é do povo. E se é do povo, tem que ser aplicado na direção do que o povo precisa. E não somente dos sonhos e das vontades dos administradores públicos que assumem a prefeitura e muitas vezes com um projeto de poder. Quer ser governador logo em seguida, depois quer ser presidente da República e esquecem do mais importante, que é cuidar de gente. E é isso que a gente quer. A gente quer assumir a prefeitura para cuidar das pessoas, devolver aquilo que eu recebi da minha cidade. E não ter um projeto político de ser hoje prefeito, amanhã governador, rapidamente, o mais rápido que eu puder, governador, como é o caso que se ventila no caso de um candidato. Não é o caso. A gente tem que trabalhar para as pessoas. Você é um funcionário contratado por 4 anos. Eu fico me perguntando, Moisés, se de alguma maneira você gostaria de pegar a sua mãe e levar a um médico da sua confiança, confiar a sua mãe àquele profissional, e na hora que você sai da sala, ele sai junto com você e entrega ao estagiário dele para cuidar dela. Então não pode ser dessa maneira. Você tem que ser eleito para ser prefeito e durante 4 anos ser o prefeito da cidade. Hoje se discute muito reforma administrativa em nível federal, estadual e aqui em nível municipal. É fundamental que aconteça. A gente vê uma quantidade enorme de secretarias sem a menor necessidade. Hoje, com as tecnologias da informação, hoje, na era digital, você não precisa de uma série de procedimentos que estão aí. Eu posso falar disso com muita propriedade porque informatizei a matrícula em Salvador. Eu me lembro na época em que as matrículas eram feitas e as pessoas se amontoavam naquelas filas nas portas das escolas, crianças sendo alugadas porque a pessoa com uma criança pequena tinha prioridade de acesso. Nós colocamos a informatização, acabamos com isso, virou uma coisa natural. Aí eu lhe pergunto, por que a prefeitura não evoluiu ainda para uma matrícula pela internet que as pessoas pudessem fazer de casa, pudessem fazer do seu telefone celular? Você não precisa mais daquela quantidade de pessoas contratadas para fazer a matrícula. Então a reforma administrativa, ela é importante para você diminuir a quantidade de órgãos desnecessários, para você diminuir o peso dessas estruturas, para você também permitir que existam mais recursos para aí sim serem destinados aos profissionais da saúde, aos profissionais da educação, para geração de emprego e renda, e é dessa maneira que a gente vai conseguir mudar Salvador. Com o que está aí, esqueça, é a velha política, são velhos grupos que estão há muito tempo e que não têm condições nenhuma de fazer essa mudança. A Laísa de Plataforma, ela acompanha o programa Força do Povo pela Rádio Cruzeiro, AM 590 kHz. Muitos internautas também que acompanham pelo MPQ News. Você que está no interior da Bahia, apesar de ser eleições municipais, mas estamos aqui ao vivo com mais um candidato à Prefeitura de Salvador, Cláudio Silva, pelo PP, Partido Progressista. E a Laísa, ela pergunta ao candidato qual a proposta, ou melhor, quais as propostas para o subúrbio ferroviário, em especial na educação, pois criança não tem escola a tempo integral e as escolas que tem vivem sem aula. Moisés, esse é um problema muito grave e de muitos anos, mas cuja solução foi interrompida pela atual administração. Se você for analisar o que vinha acontecendo em Salvador, nós, e aí eu fui o responsável por isso, nós municipalizamos de uma vez só 45 creches que eram estaduais. E melhoramos essas creches. Você precisa implantar creches nessas localidades, porque muitas vezes os pais, eles não conseguem emprego porque eles não têm com quem deixar os filhos. A primeira coisa é você colocar essas creches. Depois, você entender que existem muitos espaços que podem virar escolas e que estão lá abandonados. Eu fico me perguntando quantas igrejas evangélicas, quantos templos religiosos de qualquer matriz religiosa ficam fechados durante o dia e lá tem as suas estruturas que são cadeiras, muitas vezes recursos audiovisuais avançados, como projetores, TV, internet, e simplesmente o município ignora isso e alega que não tem recursos para construir escola, que não tem recursos para construir creches. Por que não parcerizar com essas entidades que já têm uma vocação natural para fazer um trabalho complementar de ação social,
trabalhando nas lacunas que a administração pública deixa. Então a gente pode conveniar com essas estruturas. Aí, certamente, pela quantidade delas na nossa cidade, você terá uma escola bem próxima, você terá um reforço escolar bem próximo. A criança não ficará na escola de manhã e à tarde na rua. Ela terá também esses equipamentos à sua disposição, e isso está no nosso plano de governo, que foi depositado no TRE. As crianças terão para onde ir, para estudar um idioma, para aprender a mexer com a tecnologia avançada, para fazer alguns pequenos cursos de direcionamento para a ação da atividade criativa, porque aí a gente vai conseguir realmente criar uma possibilidade daquela criança oferir renda para a sua família. Quantas dessas crianças têm um talento musical, têm um talento para a área de tecnologia, têm um talento para a área da computação gráfica e simplesmente estão esquecidas? Sabe por quê? Porque assim como eu, nasceram em bairros pobres. Mas é o que eu digo sempre, nós precisamos pensar diferente. A nossa campanha é pense diferente, pense diferente. Eu penso diferente. Sabe por quê? Porque eu sou o sonho possível. Aquele que veio pobre, aprendeu numa escola, tive a felicidade de estudar numa escola pública de muita qualidade. E isso me conduziu a essa situação. Qual é a esperança que eu posso dar? É que essas escolas que estão aí em potencial e fechadas, que são espaços já instalados, eles vão ser utilizados, conveniados com o município, não para que os profissionais que estão lá façam esse trabalho. Nós colocaremos os profissionais da nossa rede nesses espaços, dando a educação de qualidade que a nossa cidade merece. O Eduardo é funcionário público há 17 anos, ele quer saber como o senhor vai tratar o funcionalismo público. Olha, a gente não pode tratar de uma outra maneira que não a que a gente fez na administração que passou. O funcionalismo público na administração que eu fiz parte teve o maior aumento dos últimos 30 anos. Nós viemos de uma administração, a administração do então prefeito Embaçaí, que deu 0 de aumento. 0. Os professores tiveram na administração que nós participamos, e todos são testemunhas, mais de 100% de aumento. A recuperação do salário do funcionalismo público foi acima dos 50%. E a atual administração que está aí simplesmente não deu aumento. Então você tem que colocar os profissionais com uma remuneração adequada, porque aí eles vão fazer um serviço de qualidade, porque aí eles vão poder se qualificar melhor, porque aí eles vão ter uma remuneração compatível com o mercado. Não adianta você simplesmente arrochar o salário do trabalhador para que você tenha uma economia e custeie essas despesas enormes que nós temos. Existem assessores na atual administração com salários vultosos. A própria mídia já publicou. Um assessor do prefeito ganha 18 mil reais. Quanto ganha um professor? Quanto ganha um médico dentro de uma UPA? É essa coisa que a gente tem que inverter. Nós vamos tratar o funcionalismo público da melhor maneira, equilibrando o salário dele e equiparando aquele salário que está no mercado, nos seus pisos, né, que são definidos pelas categorias, e aí sim teremos uma máquina de qualidade. Qual a avaliação que o candidato Cláudio Silva à Prefeitura de Salvador faz da primeira pesquisa Ibope que foi divulgada e está nos principais jornais que circulam aqui no estado? Olha, a pesquisa ela retrata a realidade de uma cidade onde um prefeito gasta 60 milhões por ano em publicidade e aí certamente ele tem que estar com o maior índice naquela pesquisa. Por outro lado, também não demonstra a presença dos candidatos que começaram a campanha agora. Nós precisamos ver essa pesquisa depois que os programas forem à TV, forem aos rádios, depois que espaços como esse que você abriu aqui, Moisés, tomem corpo na cidade e as pessoas consigam ver aquilo que de fato é a realidade. Nós não vamos fazer uma campanha de ataques, vamos mostrar o que acontece de fato e vamos apresentar proposições. E as proposições vão na direção da melhor aplicação do recurso público. O senhor pretende ir a todos os debates? Nós queremos não só ir a todos os debates, como sabemos da dificuldade de alguns debates ocorrerem, e quero lhe dar uma novidade em primeira mão aqui. Já determinei a nossa assessoria que providenciasse a possibilidade de promover os primeiros debates públicos que vão acontecer no Brasil. De que maneira? Nós vamos montar palanques em espaços de alto volume, a exemplo da Praça da Revolução, do campo da Pronaica em Cajazeiras, e lá vamos chamar todos os candidatos para debaterem cara a cara com o público. Não só para fazer comício, onde o microfone está na mão do candidato e do outro lado a pessoa não pode pegar o microfone e falar. Queremos fazer esse debate público e quem sabe até
vou dar uma revelação aqui, já estamos tentando a possibilidade de fazer um debate no nosso estádio da Fonte Nova, com portões abertos, com todos os candidatos lá, para aí sim a população tomar conhecimento de quem tem proposta real e de quem tem simplesmente aquilo que pode ser mostrado através das câmeras, porque aí você dá uma ajustada na computação gráfica e mostra da forma que você quiser.